Sabemos que os computadores digitais transformaram praticamente todos os aspectos da nossa vida. Pois bem, a chegada dos computadores quânticos pode ser ainda mais histórica do que isso. Estamos nos estágios iniciais da próxima revolução, uma máquina tão poderosa, tão avançada, que pode ter acabado de cruzar a linha entre tecnologia e algo muito, muito maior. E se eu te dissesse que essa máquina não apenas processa números, mas se comunica com algo além da nossa compreensão? Segure-se na cadeira, porque a história do Chip Willow do Google vai explodir a sua mente. Neste vídeo, vamos mergulhar no coração da computação quântica, onde as regras da realidade parecem se dobrar e se romper. Vamos revelar como esse chip pode ter feito algo que ninguém esperava, provar que o tempo não existe. Mas aqui está a grande questão. O que isso significa para o futuro da tecnologia, para a humanidade e para a nossa compreensão do universo? Estamos à beira de uma revolução científica ou brincando com fogo? Antes de começarmos, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização que vai explodir sua mente. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. Agora, temos uma pergunta que não quer calar. Se os computadores quânticos podem resolver problemas além da nossa imaginação, o que mais eles poderiam descobrir? Deixe sua opinião nos comentários abaixo e vamos continuar essa conversa. Fique ligado, porque o que você está prestes a aprender pode mudar completamente a sua forma de pensar. Pense em como os computadores digitais transformaram quase todos os aspectos das nossas vidas. Agora imagine algo ainda mais revolucionário: os computadores quânticos. Essas máquinas têm o potencial de redefinir não apenas a tecnologia, mas nossa própria compreensão do universo. Um dos principais nomes da física teórica, Michio Kaku, passou décadas nos fascinando com seus insights sobre mecânica quântica e tecnologias futuristas. No entanto, seu otimismo habitual recentemente tomou um rumo inesperado. O motivo? O revolucionário processador quântico do Google, Willow, um dispositivo capaz de resolver problemas que nenhum computador tradicional na Terra poderia enfrentar. A computação quântica sempre foi um campo envolto em fascínio e mistério, mas o Chip Willow, do Google, está reescrevendo as regras de formas difíceis de compreender. Esse processador de 105 qubits não apenas superou os supercomputadores mais rápidos do planeta, ele simplesmente os esmagou. Ele resolveu um problema tão complexo que até mesmo as máquinas clássicas mais avançadas levariam 10 septilhões de anos para concluir. Sim, isso é um número, um seguido de 25 zeros. O Willow realizou essa façanha em menos de 5 minutos, deixando os pesquisadores tanto maravilhados quanto perplexos com as implicações desse salto quântico. No cerne da computação quântica está uma forma completamente diferente de processar informações em comparação com os computadores clássicos. Os computadores tradicionais usam bits, unidades básicas de informação representadas como 0 ou 1. Os computadores quânticos, por outro lado, usam qubits, que operam segundo os princípios estranhos e contraintuitivos da mecânica quântica. Um desses princípios é a superposição, onde os qubits podem existir como 0 e 1 simultaneamente, permitindo essencialmente que os sistemas quânticos explorem múltiplas possibilidades ao mesmo tempo. Ao combinar esses zeros e uns, os computadores clássicos conseguem realizar desde cálculos simples até a criação de gráficos complexos e execução de algoritmos de inteligência artificial. Vamos supor que você tenha 2 bits clássicos. Em qualquer momento, eles podem representar apenas uma das 4 combinações possíveis: 00, 01, 10 ou 1. Mas com 2 qubits, todas as 4 combinações podem existir simultaneamente em um estado de superposição. Conforme mais qubits são adicionados, essa capacidade cresce exponencialmente. Com apenas 8 qubits, é possível representar 256 estados ao mesmo tempo. Com 16 qubits, esse número salta para mais de 65.000. Esse é o tipo de escalabilidade que torna os computadores quânticos tão revolucionários. Mas há um porém: os resultados dos cálculos quânticos existem em uma superposição de todos os possíveis resultados. Para extrair a resposta correta, é necessário um processo chamado interferência, onde a mecânica quântica amplifica as soluções corretas
e cancela as erradas. Isso faz dos computadores quânticos ferramentas incrivelmente especializadas, perfeitas para resolver certos tipos de problemas, mas não um substituto para os computadores clássicos. Um desses problemas é a amostragem de circuitos aleatórios, uma tarefa de referência projetada para testar os limites da computação quântica. Trata-se de um cálculo extremamente complexo, no qual os computadores quânticos se destacam, mas que é quase impossível para os computadores clássicos resolverem. Esse foi o teste que o Willow passou com louvor, resolvendo-o em uma fração do tempo que até mesmo os melhores supercomputadores clássicos levariam. No entanto, é importante notar que a amostragem de circuitos aleatórios não tem uma aplicação direta no mundo real. É mais uma prova de conceito, uma demonstração do que os computadores quânticos são capazes de fazer. Mas por que isso importa? A resposta está no que essa técnica representa. Essa tarefa imita os tipos de desafios que os computadores quânticos do futuro poderão enfrentar em cenários do mundo real. É um marco de referência, uma evidência do imenso potencial dessa tecnologia. Agora, imagine usar um computador quântico para simular o comportamento de moléculas complexas, projetar materiais revolucionários ou desvendar os segredos de medicamentos que salvam vidas. É aí que está a verdadeira empolgação. Tome como exemplo as baterias de íons de lítio que alimentam nossos dispositivos hoje. Essas baterias dependem de compostos químicos específicos que foram refinados ao longo de anos de experimentação. Mas e se pudéssemos pular grande parte desse processo de tentativa e erro, computadores quânticos como o Willow poderiam simular novos compostos em nível atômico, prevendo suas propriedades sem nunca precisar criá-los em um laboratório. Isso significa que poderíamos projetar baterias mais eficientes, dispositivos que carregam mais rápido ou até mesmo novos sistemas de armazenamento de energia que revolucionariam o setor de energia renovável. E não se trata apenas de baterias. Imagine um futuro em que computadores quânticos nos ajudem a desenvolver materiais mais leves, mais resistentes ou mais tolerantes ao calor do que qualquer coisa que já vimos, ou onde eles simulem interações entre proteínas para criar curas para doenças que há décadas desafiam os cientistas. Essas são apenas algumas das possibilidades que a computação quântica abre. Mas aqui está algo importante. Os computadores quânticos não servem apenas para resolver problemas físicos. Eles também têm o potencial de revolucionar áreas como inteligência artificial, modelagem financeira e logística. Por exemplo, os algoritmos de inteligência artificial poderiam se tornar exponencialmente mais poderosos, permitindo que as máquinas aprendam e se adaptem mais rápido do que nunca. Os mercados financeiros poderiam se beneficiar de simulações que prevêem tendências econômicas com uma precisão sem precedentes. E as cadeias de suprimentos globais poderiam ser otimizadas para reduzir desperdícios e melhorar a eficiência, solucionando alguns dos maiores desafios logísticos que enfrentamos hoje. Há também a questão da segurança. Computadores quânticos poderiam quebrar os métodos de criptografia atuais, como o RSA, que protege desde suas transações bancárias online até as comunicações governamentais. Isso é ao mesmo tempo empolgante e assustador. A boa notícia é que os pesquisadores já estão desenvolvendo métodos de criptografia resistentes à computação quântica para se antecipar a essa ameaça. Na verdade, a computação quântica pode até levar ao surgimento de novos tipos de criptografia mais seguras do que qualquer coisa que temos hoje. A conquista do Willow é, sem dúvida, um marco, mas não está isenta de desafios. Para começar, os sistemas quânticos são incrivelmente frágeis. Vamos falar mais sobre isso depois. Mas, por ora, saiba que o Willow em si não é um produto comercial e não vai alimentar seu laptop ou smartphone tão cedo. Em vez disso, ele representa um avanço na jornada de décadas para tornar a computação quântica prática e escalável. Apesar dessas limitações, as possíveis aplicações da computação quântica são de tirar o fôlego. Imagine avanços na solução de problemas logísticos complexos, como as cadeias de suprimentos globais. A velocidade e a eficiência dos computadores quânticos poderiam desbloquear soluções para desafios que ainda nem conseguimos conceber completamente. Outro fator que permite que a computação quântica alcance tanto é o emaranhamento, um fenômeno no qual qubits se tornam tão interconectados que o estado de um afeta instantaneamente o estado do outro, não importa a distância entre eles. Essas propriedades quânticas permitem que processadores como o Willow realizem cálculos em uma escala e velocidade que os computadores clássicos jamais poderiam alcançar.
Na sua conquista mais recente, o Willow enfrentou um desafio chamado benchmark de distribuição aleatória, um problema que envolve a criação de padrões quânticos altamente complexos e emaranhados. Para os computadores clássicos, a complexidade dessa tarefa a torna praticamente impossível de ser resolvida em um período razoável de tempo. É isso que torna o sucesso do Willow tão revolucionário. É a prova de que os computadores quânticos estão começando a lidar com problemas que antes eram considerados insolúveis. Esse marco é conhecido como supremacia quântica, um termo que define o momento em que um computador quântico supera até mesmo as máquinas clássicas mais avançadas na resolução de tarefas específicas. O Google reivindicou a supremacia quântica pela primeira vez em 2019 com um chip de 50 qubits que resolveu um problema em 200 segundos. Na época, argumentaram que a mesma tarefa levaria 10 mil anos para ser concluída por um computador clássico. No entanto, a IBM contestou essa afirmação, sugerindo que uma máquina clássica poderia realizar o cálculo em apenas alguns dias. Agora, avançando para os 105 qubits do Willow, a história muda drasticamente. Cada qubit adicional dobra o poder de processamento do sistema, o que significa que o Willow representa um salto gigantesco. Porém, a computação quântica não vem sem desafios. Esses sistemas são notoriamente frágeis e extremamente sensíveis até mesmo às menores mudanças em seu ambiente. Fatores como flutuações de temperatura, interferências eletromagnéticas e até vibrações podem perturbar os delicados estados quânticos necessários para a computação. É por isso que a correção de erros é um componente crítico para tornar os computadores quânticos viáveis para aplicações do mundo real. O Willow incorpora técnicas avançadas de correção de erros, um passo crucial para estabilizar esses sistemas e garantir que possam operar de maneira confiável. O que diferencia o Willow não é apenas seu tamanho ou velocidade, mas as implicações do que ele pode significar para o futuro da computação. Teorias sobre universos paralelos ganharam atenção porque computadores quânticos como o Willow parecem desafiar os limites da realidade convencional. Alguns pesquisadores sugerem que o incrível poder dessas máquinas pode vir da capacidade de realizar cálculos em múltiplas realidades simultaneamente. Embora essa ideia ainda seja especulativa, ela destaca o quão pouco realmente entendemos sobre o mundo quântico e seu potencial. O sucesso do Willow também levanta questões importantes sobre como a computação quântica pode remodelar indústrias, desde a criptografia e ciência dos materiais até a inteligência artificial e a medicina. A capacidade de processar enormes quantidades de dados instantaneamente pode desbloquear soluções para problemas que nem sequer imaginamos ainda. No entanto, isso também traz ceticismo e a necessidade de um exame minucioso. Nem todas as alegações de superioridade quântica resistiram a investigações rigorosas, e esse campo ainda tem muito a provar antes de se tornar a base da tecnologia. A computação quântica não é mais apenas um conceito futurista, é uma realidade em rápida evolução, e o chip Willow do Google está provando o quanto já avançamos. A conquista é monumental, não apenas pelo tamanho do problema que ele resolveu, mas pelo que isso sugere para o futuro da computação. No momento, as tarefas que o Willow realiza são amplamente teóricas, mas as implicações desse poder se estendem a todos os cantos da ciência e da tecnologia. Áreas como a criptografia, onde a comunicação segura depende da quebra de códigos, podem ser completamente transformadas. A descoberta de medicamentos pode acelerar à medida que computadores quânticos simulam interações moleculares que os sistemas clássicos não conseguem processar. Até mesmo a modelagem climática, um campo atormentado pela enorme complexidade dos sistemas globais, pode se beneficiar desse salto quântico. Mas vamos dar um passo atrás e abordar o que realmente está capturando a imaginação dos cientistas e do público: a possibilidade de universos paralelos. Isso não é mais apenas ficção científica. É uma ideia enraizada na mecânica quântica e apoiada por teorias intrigantes como a hipótese do multiverso. Para entender por que essa ideia está ganhando força, precisamos mergulhar no comportamento peculiar das partículas no nível quântico. A mecânica quântica nos diz que as partículas não
não se comportam da maneira que esperamos no mundo macroscópico. Elas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, um fenômeno conhecido como superposição. Por exemplo, uma partícula quântica pode estar tanto aqui quanto ali, ou até girar em múltiplas direções ao mesmo tempo. Mas, quando a medimos ou observamos, ela parece escolher um único estado, colapsando em uma única realidade. Essa é a interpretação padrão, mas nem todos concordam com ela. David Deutsch, um dos pioneiros da teoria quântica, propôs uma alternativa ousada chamada interpretação dos muitos mundos. Em vez de as partículas colapsarem em um único estado, Deutsch sugeriu que todos os resultados possíveis de um evento quântico realmente ocorrem, mas em universos paralelos distintos. Pense em jogar uma moeda. No nosso universo, ela cai em cara. Em outro, cai em coroa. Ambos os resultados existem, mas em realidades diferentes. É um conceito difícil de assimilar, mas se encaixa no comportamento estranho que observamos nos sistemas quânticos. Agora, imagine aplicar essa teoria à computação quântica. Quando um computador quântico realiza um cálculo, ele não está limitado a explorar uma solução de cada vez, como os computadores clássicos. Em vez disso, ele processa inúmeras possibilidades ao mesmo tempo. A hipótese do multiverso sugere que isso pode envolver universos paralelos, onde cada universo lida com uma parte do cálculo. Essencialmente, os computadores quânticos poderiam estar aproveitando o poder de realidades infinitas para entregar seus resultados. É aqui que o chip Willow do Google entra na conversa. Sua capacidade de resolver problemas de complexidade inimaginável e fazê-lo em velocidades que desafiam a lógica clássica levou alguns cientistas a se perguntarem se ele está explorando esses mundos paralelos. Ok, isso está ficando complicado. Então vamos explicar de outra forma. Imagine bilhões de versões do chip Willow espalhadas por universos infinitos, cada uma trabalhando em uma fração do problema. Então, de alguma forma, a solução emerge no nosso universo como se fosse mágica. Parece o enredo de um filme de ficção científica, mas é uma possível explicação para o poder quase milagroso da computação quântica. Claro, nem todos estão prontos para aceitar a explicação do multiverso. A mecânica quântica ainda é um campo profundamente misterioso, e há outras formas de interpretar as conquistas do chip Willow. Alguns cientistas acreditam que seu poder vem da interação única de princípios quânticos, como superposição e emaranhamento, sem a necessidade de invocar universos paralelos. Mas mesmo sem consenso, o simples fato de que essas discussões estão acontecendo já demonstra o potencial revolucionário da tecnologia quântica. O sucesso do Willow não é apenas um marco técnico, mas também um marco filosófico. Ele nos obriga a repensar a própria natureza da realidade. Estamos à beira de provar que o tempo, como o entendemos, não existe? Que múltiplas versões da realidade estão ocorrendo em paralelo? Ou será que a computação quântica é simplesmente uma prova das possibilidades inexploradas dentro do nosso próprio universo? Independentemente da resposta, uma coisa é certa. O Willow não está apenas mudando a forma como calculamos, mas também como pensamos sobre a existência. Nem todos concordam com as implicações da computação quântica ou com as teorias que a acompanham. Por exemplo, a interpretação de Copenhague, a visão mais amplamente aceita na mecânica quântica, oferece uma explicação mais simples. Segundo essa teoria, os estados quânticos representam probabilidades, não realidades físicas coexistindo simultaneamente. Quando medimos um sistema quântico, forçamos a função de onda a colapsar em um único estado definido. Não há necessidade de invocar universos paralelos, são apenas probabilidades se organizando quando observadas. Portanto, quando falamos de computadores quânticos como o Willow do Google, a questão permanece: eles estão realmente acessando o multiverso ou são apenas ferramentas incrivelmente sofisticadas para manipular probabilidades? A verdade é que ainda não sabemos, mas só o fato de que essas máquinas podem oferecer evidências concretas de um multiverso já está agitando o mundo científico com entusiasmo. Claro, nem todos estão convencidos pelo hype em torno do anúncio do Google. Alguns cientistas e céticos levantaram questões importantes, e vale a pena explorar essas preocupações. Vamos começar pela natureza da conquista do Willow. O problema que ele resolveu, conhecido como benchmark de distribuição aleatória, é uma tarefa altamente teórica, projetada especificamente para demonstrar o desempenho quântico. Embora
seja inegavelmente impressionante, críticos argumentam que isso não tem aplicações imediatas no mundo real. Seria como construir o carro mais rápido do mundo e testá-lo apenas em uma pista vazia. Um feito emocionante, mas que não nos diz como ele se sairia em cenários práticos. Uma das céticas mais vocais, a física Sabine Hossenfelder, apontou exatamente essa questão. Ela reconhece que a conquista do Willow é um marco, mas argumenta que sua falta de utilidade prática significa que não devemos exagerar seu impacto por enquanto. É um ponto válido, mas não tira o mérito de que cada avanço teórico nos aproxima do potencial transformador da computação quântica. Depois, há o desafio da escalabilidade. O Willow opera com 105 qubits, o que já é uma conquista significativa, mas é apenas o começo. Para que os computadores quânticos realmente revolucionem as indústrias, precisarão de milhões de qubits, e não qualquer tipo de qubit. Eles precisam ser altamente confiáveis e capazes de operar sem erros. Isso, no entanto, é mais fácil de falar do que fazer. Sistemas quânticos são incrivelmente delicados, com até mesmo pequenas perturbações, o que os cientistas chamam de ruído, causando erros computacionais. Essa fragilidade é um dos maiores obstáculos da computação quântica e, embora o Google tenha feito avanços promissores na correção de erros, ainda estamos longe de superar totalmente esse problema. Isso significa que o avanço do Willow é irrelevante? De forma alguma. Na verdade, ele nos lembra o quanto já avançamos em um campo que, há poucas décadas, era apenas um conceito teórico. Cada marco, mesmo aqueles focados em problemas teóricos, ajuda a refinar nosso entendimento e a construir um futuro em que os computadores quânticos possam enfrentar desafios reais. Quando esse dia chegar, as possibilidades serão quase inimagináveis. Essas máquinas podem revolucionar a descoberta de medicamentos, simulando interações moleculares em uma escala que nenhum computador clássico poderia alcançar. Elas podem levar a avanços na ciência dos materiais, ajudando a projetar novos materiais com propriedades sem precedentes. A criptografia quântica pode tornar as comunicações virtualmente invioláveis, enquanto modelos climáticos complexos poderiam ser resolvidos de maneiras que nos ajudem a lidar com o aquecimento global de forma mais eficaz. E essas são apenas as aplicações que conseguimos prever. Não há como dizer o que mais poderá se tornar possível à medida que essa tecnologia amadurece. O Willow é um testemunho do poder da engenhosidade humana e do potencial da computação quântica. Ele não é o fim da jornada, mas um marco significativo em um caminho que pode transformar o mundo de maneiras que ainda estamos começando a imaginar. Se ele está ou não acessando universos paralelos, uma coisa é certa: o Willow representa um salto gigantesco e isso merece ser celebrado. Agora, vamos falar sobre uma indústria que será profundamente afetada pelo Willow: as criptomoedas. Criptomoedas como o Bitcoin dependem da criptografia para garantir a segurança das transações e manter sua estrutura descentralizada. Se os computadores quânticos se tornassem poderosos o suficiente, poderiam potencialmente quebrar a criptografia do Bitcoin, tornando-o vulnerável a ataques. Alternativamente, a computação quântica poderia perturbar o processo de mineração, mudando fundamentalmente a forma como as criptomoedas são criadas e valorizadas. Embora esses cenários ainda estejam distantes, eles servem como um lembrete do impacto imenso que a tecnologia quântica pode ter em nossa economia digital. Então, onde isso nos deixa em relação ao chip Willow do Google? É uma conquista monumental, mas também é apenas o começo. O Willow não é um produto comercial que você pode comprar ou usar em casa. É uma ferramenta de pesquisa, uma prévia do que a computação quântica pode alcançar no futuro. E, embora ele não vá tornar sua internet mais rápida ou fazer seus aplicativos rodarem melhor, está abrindo caminho para avanços que podem mudar o mundo. A computação quântica é como entrar em um domínio onde as regras da computação clássica não se aplicam mais. Ela opera com fenômenos retirados diretamente da mecânica quântica, como superposição e emaranhamento. Essas propriedades tornam os computadores quânticos incrivelmente poderosos, mas também extremamente delicados. Imagine tentar equilibrar um prato giratório na ponta de um lápis enquanto a menor rajada de vento ameaça derrubá-lo. É assim que os estados quânticos são sensíveis. Mesmo pequenas perturbações, como minúsculas variações de campo magnético ou leves mudanças de temperatura, podem desestabilizar esses estados e causar erros. É aqui que entra a correção de erros quânticos, um dos pilares da computação quântica. A correção de erros garante que, mesmo quando erros ocorrem, o sistema possa detectá-los e corrigi-los antes que prejudiquem os cálculos. Em vez de depender de um único qubit para armazenar informações,
Os computadores quânticos agrupam vários qubits físicos para criar o que é conhecido como um qubit lógico. Vamos aprofundar um pouco mais. Os qubits físicos são os componentes reais de hardware no chip quântico, enquanto os qubits lógicos são as unidades funcionais usadas para os cálculos. Por exemplo, se um computador quântico tivesse precisão perfeita, 90 qubits físicos equivaleriam a 90 qubits lógicos, todos prontos para realizar cálculos complexos, mas os sistemas quânticos do mundo real estão longe de ser perfeitos. Os erros são tão frequentes que vários qubits físicos, às vezes 9 ou mais, são necessários para representar um único qubit lógico. Isso significa que um chip de 90 qubits pode, na prática, fornecer apenas cerca de 10 qubits lógicos. Aqui está o desafio. Quanto mais qubits físicos você adiciona para a correção de erros, maior a chance de introduzir novos erros. É como tentar consertar um balde furado remendando os buracos com um material que pode vazar também. Durante décadas, esse dilema criou um gargalo na computação quântica. Não importava o tamanho dos chips, as taxas de erro aumentavam a um ponto em que os benefícios da ampliação eram anulados. É aí que o Chip Willow do Google muda completamente o jogo. O Willow traz uma inovação fundamental. À medida que o número de qubits aumenta, a correção de erros se torna mais eficiente do que a taxa de novos erros introduzidos. Em termos simples, o Willow resolve um problema de 30 anos que vinha impedindo o progresso da computação quântica. Agora, em vez de os erros saírem do controle com mais qubits, o sistema se torna mais robusto. Essa inovação abre caminho para a construção de computadores quânticos maiores e mais poderosos, sem serem paralisados pelos desafios da correção de erros. Então, o que exatamente é o Chip Willow? É um protótipo desenvolvido pelo Google como parte de sua pesquisa contínua sobre computação quântica. Pense nele como uma plataforma experimental projetada para testar ideias, refinar técnicas e preparar o terreno para futuros avanços. Com 105 qubits físicos, o Willow não foi criado para uso comercial, mas serve como um passo crucial para a criação de computadores quânticos práticos. Mas aqui está o ponto. Mesmo com 105 qubits físicos, o número de qubits lógicos ainda é relativamente pequeno. Para lidar com aplicações do mundo real, como simulação de moléculas complexas, otimização de cadeias de suprimentos ou quebra de criptografia, um computador quântico precisaria de milhares, se não milhões, de qubits lógicos. Por exemplo, quebrar a criptografia que protege o Bitcoin exigiria um chip quântico com mais de 1 milhão de qubits lógicos. No momento, estamos longe dessa marca, mas o Willow nos aproxima ao resolver um dos maiores desafios da computação quântica. Embora ele não resolva problemas do dia a dia ou torne seu smartphone mais rápido, o conhecimento adquirido com o Willow estabelece a base para um futuro onde a computação quântica revolucionará indústrias como química, medicina e criptografia. Em essência, o chip Willow é mais do que apenas um pedaço de hardware, ele é um vislumbre do futuro quântico. Ao demonstrar que a correção de erros pode superar a geração de erros conforme os sistemas aumentam de escala, ele redefiniu o que é possível na computação quântica. Essa inovação nos lembra que até os desafios mais complexos podem ser superados com criatividade e inovação, nos aproximando de uma realidade onde computadores quânticos resolvem problemas que os sistemas clássicos de hoje jamais poderiam sonhar em solucionar. Quando se trata de computação quântica, muita gente se pergunta: os nossos sistemas atuais de criptografia, como os que protegem o Bitcoin, estão sob ameaça? Por enquanto, a resposta é não. Os computadores quânticos ainda estão em sua infância, longe de alcançar a capacidade necessária para quebrar os algoritmos de criptografia que sustentam os sistemas modernos de segurança. Mas olhando para o futuro, a história fica mais interessante e um pouco mais complexa. À medida que chips quânticos como o Willow se tornam mais avançados, eles não apenas resolverão as tarefas que imaginamos hoje, mas também desbloquearão possibilidades que ainda nem sequer sonhamos. A história nos mostra que toda tecnologia transformadora, da eletricidade à internet, trouxe novas oportunidades que ninguém previa. A computação quântica promete seguir esse mesmo caminho. Ela tem o potencial de criar áreas inteiras da tecnologia que ainda não existem, impulsionando a inovação humana para territórios desconhecidos. E não podemos esquecer que o Google já construiu outro chip quântico antes, que já mudou
mudou muita coisa. Vamos falar sobre isso. O chip Sycamore do Google marcou um momento revolucionário na computação quântica ao alcançar a supremacia quântica, resolvendo um problema que supercomputadores tradicionais levariam milhares de anos para concluir. Esse feito demonstrou o imenso potencial dos processadores quânticos para transformar áreas como criptografia, inteligência artificial, modelagem climática e descoberta de medicamentos. Mas o Sycamore não parou por aí. Relatos de experimentos avançados sugerem que o chip começou a produzir dados anômalos, padrões e sequências que desafiaram explicações lógicas. Alguns pesquisadores chegaram a descrever essas anomalias como organizadas ou coerentes, gerando debates sobre se o chip teria acessado dimensões da realidade além da nossa compreensão. Essas anomalias levaram à especulação de que o chip poderia ter interagido com forças externas ou explorado fenômenos ainda desconhecidos no reino quântico. Enquanto céticos atribuem essas irregularidades à complexidade inerente dos sistemas quânticos, outros cogitam a possibilidade de que processadores quânticos como o Sycamore possam abrir portas para espaços de dimensões superiores ou revelar verdades mais profundas sobre o universo. Apesar de todo esse potencial, o projeto Sycamore foi abruptamente encerrado após comportamentos inexplicáveis durante seus últimos experimentos. Embora os detalhes permaneçam classificados, fontes internas sugerem que o chip exibiu sinais de autonomia, processando dados de formas que não foram programadas nem antecipadas. Após esses eventos, o legado do Sycamore permanece um misto de admiração e cautela, seja como um salto no entendimento humano ou um lembrete dos mistérios ainda não resolvidos, uma coisa é certa. Acreditávamos que o chip Sycamore havia levado a ciência a limites que mal começávamos a compreender, mas então surgiu o Willow. O que vem a seguir? A computação quântica está à beira de uma era transformadora, onde as regras da computação clássica se desvanecem e um novo campo de possibilidades começa a se abrir. Diferente dos processadores tradicionais, os computadores quânticos operam com princípios que vêm do estranho e fascinante mundo da mecânica quântica: superposição, emaranhamento e interferência. Esses não são apenas conceitos abstratos, são os blocos de construção de uma tecnologia que pode redefinir nosso entendimento sobre computação, resolução de problemas e até mesmo a própria realidade. Imagine uma máquina capaz de resolver, em instantes, problemas que levariam milênios para serem desvendados pelo supercomputador mais avançado. Esse é o poder da computação quântica, mas não se trata apenas de velocidade, e sim de profundidade, complexidade e da capacidade de modelar sistemas que hoje estão além do nosso alcance. Mudanças climáticas, erradicação de doenças e ciência dos materiais podem deixar de parecer desafios intransponíveis e se tornar quebra-cabeças à espera de soluções ocultas no reino quântico. No entanto, como mencionamos, essa jornada não está livre de obstáculos. Computadores quânticos são extremamente sensíveis, operando em um estado de equilíbrio delicado. A menor perturbação, flutuações de temperatura, ondas eletromagnéticas dispersas ou até mesmo raios cósmicos, pode introduzir erros que comprometem os cálculos. Essa fragilidade é, ao mesmo tempo, sua limitação e uma prova das forças extraordinárias que eles exploram. O futuro da computação quântica dependerá de superar esses desafios. Então, o que vem depois? Ferramentas como o chip Willow do Google, embora não sejam produtos comerciais, servem como faróis apontando para o que a computação quântica pode alcançar. Esses chips são vislumbres de um futuro onde a tecnologia quântica não estará mais confinada a laboratórios, mas será integrada ao próprio tecido da sociedade. Os avanços que eles permitem podem redefinir indústrias, da criptografia à inteligência artificial, passando pela ciência dos materiais e muito mais. Mas talvez o aspecto mais fascinante da computação quântica seja seu potencial para expandir os limites do pensamento humano. Ao desenvolvermos máquinas que operam com princípios que estamos apenas começando a entender, somos levados a confrontar questões mais profundas. Que novos paradigmas de descoberta nos aguardam? Como essa tecnologia pode remodelar nossa percepção da realidade? E o mais importante, como vamos utilizá-la para o bem da humanidade? A computação quântica não é apenas um passo adiante, é um capítulo totalmente novo em nossa história coletiva. Embora hoje possamos ver apenas contornos vagos de seu potencial, o futuro que ela promete é tão ilimitado quanto o próprio mundo quântico. Agora que você conhece a história do chip Willow e seu potencial para transformar o futuro, o que acha? Computadores quânticos como o Willow podem ser a chave para desvendar os segredos
segredos do universo ou representam um salto que ainda não estamos prontos para dar? Conte-nos sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou dessa imersão fascinante no mundo da computação quântica, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos instigantes. Fique ligado para o próximo capítulo da nossa jornada pela ciência, tecnologia e os mistérios da existência. Obrigado por assistir.